Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar a aula 11, dia 1º de 7 de 2020, controlador lógico programável 2, né? Então, nós estamos aí, pessoal, iniciando mais um mês, né? Vamos rezar, vamos fazer o que for possível para que seja um mês é, melhor que os outros, né? Mais abençoado, com menos confusões, enfim, seja um início aí de superações, no caso. Então, a agenda do dia, pessoal, vai continuar sendo semelhante a que nós tivemos aí nas últimas aulas, né? Vamos fazer uma revisão da aula passada e continuaremos aí com os padrões de redes, né? Lembrando, né, que nós já vimos Modbus, Fieldbus, Profibus, ontem vimos Ethernet e hoje veremos o DeviceNet, que no caso vai ser aqui o quinto padrão que nós veremos, né? E percebam que eles tem uns que são mais utilizados, né? Outros são mais comuns e há misturas, né? Mas o que nós vimos ontem, né? O Ethernet, ele é utilizado em todos, né? Com o objetivo sempre de passar dados, né? Enviar dados para a nuvem, enviar dados para servidores, enfim, com o objetivo sempre de fazer, né, a análise e download desses dados, enfim. Ontem, pessoal, nós vimos aí o início, né, da internet e no caso vimos aí como foi surgindo e a equivalência, né, da camada OSI com a Ethernet. Lembrando que o Ethernet é um padrão e no caso ele não substituiu, né, o modelo de referência OSI. E aí nós vimos ontem que ele fazia, né, utilizava esse modelo de referência, porém as duas primeiras chamadas elas eram dedicadas ao modelo, né, a esse padrão internet, onde a primeira se chamava também camada física, onde tínhamos aí a utilização de cabos, né, cabo grosso, cabo fino, par trançado, enfim, as classificações que nós vimos ontem, né? E no caso, vimos mais especificamente aí na segunda camada, que ela é divididas em duas subcamadas, né? Inclusive foi até uma pergunta lá do teste. E no caso, tínhamos o LLC, que era uma interface, né, para todos as subcamadas do Mac, né, que nada mais do que era uma identidade, né, do computador. Enfim, vimos aí uma evolução da internet, né? Vimos aí bastante parte de velocidade e distância que ela podia alcançar dependendo do, do modelo utilizado, né? Vimos implementações comuns de Ethernet, que no caso foi o que eu sempre estou comentando com vocês, né? Que ele sempre está sendo utilizado aí. Ele está sempre utilizado nessa parte, né, de coleta de dados de computador para outro, de computador para servidores. E por último nós vimos aí alguns exemplos, né, do Ethernet aplicado no sistema de controle, né, industrial, né, no caso. E vimos aí algumas vantagens, algumas talvez desvantagens, enfim, conseguimos aí ver, acredito que é a essência, né, da parte de Ethernet. Lembrando que Ethernet não foi só o que nós vimos ontem, né, mas eu estou apenas introduzindo os pontos mais relevantes para vocês. E se vocês derem uma olhada nos livros, nas apostilas que eu passei ontem para vocês, né, os livros eu passei antes, né, eu passei também a apostila ontem, algumas, e vocês vão ver que é um assunto bem extenso, né. E como eu falei antes, né, eu não conseguirei assim passar tudo, né, senão não seria um curso aí de 80 horas, né? Então é importante que vocês, caso
tem alguma dúvida, dê uma olhada também. E se for necessário, né, que é sempre necessário, vocês não vão estar tão cruz com o assunto, né, e vão direto ao ponto que é necessário entender. Então, vamos começar hoje, pessoal, o assunto aí de redes industriais, né, e estamos aqui novamente, né, nesses níveis de aplicações, né. Como eu falei anteriormente, já nós vimos o Modbus, o Profibus, o Fieldbus, né? Vimos aí o Ethernet, vimos bastante padrões, né? E hoje nós veremos aqui o DeviceNet, que vocês podem ver aqui, ele também está nesse range aqui, né? Que no caso ele parte aqui do sensor bus, passa pelo device bus, field bus, né? Ou seja, ele está numa camada aqui, pessoal, de aplicação lá na parte de baixo, né? Junto com os dispositivos de automação que ficam na planta, né? No processo. Então, acredito que daí vocês podem concluir, né? Que deve ser esse DeviceNet, né? Numa tradução geral é redes aí de dispositivos. Então, vocês podem concluir que deve haver, né, uma proteção aí contra algumas plantas, né, porque vocês sabem que no chão de fábrica pode acontecer tudo, né, interferência eletromagnética, interferência pelo calor, pode danificar alguns dispositivos, enfim, pode acontecer várias coisas em lugares que mais insalubres, né, no caso. Então, o DeviceNet é um link de comunicações para ligar dispositivos industriais, eliminando vários cabos. Como isso, né, pessoal? Nós vimos, né, que em dispositivos mais antigos, né, é necessário você ter vários cabos, né, ligando aí esses dispositivos para poder você conseguir controlar. Uma das coisas que o DeviceNet ele se assemelha com a rede de automóveis, né? Como assim? Bom, tem um protocolo utilizado nos automóveis atualmente, desde de um tempo. Ele é chamado de CAN. CAN Controller Area Network, ou seja, controle de rede de área, que na verdade é o que está aí nos nossos carros, né, atualmente. E como é que funciona, né? Eu já tinha comentado com vocês que é utilizado apenas um par de fios, né, em todos os dispositivos do carro. E quando eu quero acionar o motor elétrico do motorista, eu aperto o botão relacionado a ele e ele vai pelo mesmo fio que todos os outros dispositivos estão conectados, ele vai e aciona o motor para baixar o vidro ou levantar o vidro, né? Então todas as informações correm ali na mesma fiação, só que cada dispositivo ali, o botão do carro, ele tem um código onde ele vai abrir aquele motor. É um endereçamento direto pelo porrete. Então veremos aí essas semelhanças também, né, com o DeviceNet. E por isso, né, ele tem poucos cabos, né, porque ele utiliza essa lógica aí que eu falei com vocês sobre o carro. E que dispositivos são esses, né, pessoal? Os dispositivos como o fim de curso, né, ou seja, dispositivos aí no final da linha, sensores fotoelétricos, partidas de motor, sensores de processo, leitores de códigos de barra, drivers de frequência variável, interface com o usuário, entre outros, né, que podem ter aí na planta de uma fábrica, né, de uma empresa. E aqui nós temos, né, um pequeno exemplo, né, de aplicação, onde vocês podem perceber que há aqui o Ethernet, né, conectando aqui nessa parte os computadores e CLPs para poder coletar dados e passar aí para camadas superiores aí da hierarquia, né. Vocês podem ver que
Também estão sendo utilizados aqui o Field Bus, aqui temos o Device Bus, que são os fins de rede, né? Em aplicação aqui também temos o ControlNet, que nós veremos aí a seguir, né? Provavelmente amanhã, que também é outro padrão. E vocês podem ver que há várias aplicações, né? Como eu tinha comentado com vocês, desses padrões de redes industriais, né? Aqui de cara nós temos aqui o Field Bus, o Device Bus, o ControlNet e o Ethernet. Então temos 4 redes aqui de cara. E vocês podem ver que cada uma é responsável por uma parte, né, aí de todo o cenário, né? Vemos aqui que o Device Bus ele está conectado aqui provavelmente a um CLP, né? Esse CLP ele pode ser conectado a vários outros dispositivos que vão conseguir conectar com ele, por causa da característica do Device Bus, né? Aqui temos os dispositivos, né, ligados a ele, a vários dispositivos, né, e todos eles vão reconhecer por conta, né, dessa facilidade que eu comentei com vocês aí no início sobre a semelhança aí com a rede, né, que os carros utilizam, o CAN. Bom, continuando, temos aí, né, a conectividade direta, ela proporciona uma comunicação melhorada entre dispositivos, assim como importantes diagnósticos a nível de dispositivos não facilmente acessível nem disponível em dispositivos de entrada e saídas convencionais. Aqui nós temos um exemplo, pessoal, no qual temos aqui o CLP e temos aqui os equipamentos pendurados, né? Ou seja, estão ligados aí a eles, beleza? E como foi mencionado aqui, né, às vezes não vai ser possível nós irmos, né, diretamente ao equipamento, porque ele está em local muito insalubre, né, muito quente ou então tóxico, enfim. E aí às vezes é necessário que você faça, né, algum tipo de manutenção. E por essa rede, né, pelo DeviceNet, nós conseguimos aí nos conectar a uma distância segura ou a longa distância, né? Conseguimos também até isolar, se for necessário, para poder nós fazermos os ajustes necessários ou a troca, né? Enfim, a gente tem essas opções, né, utilizando esse padrão, né, de rede, que, como eu falei anteriormente, ele é final de rede, né, final de curso em sensores também, por conta dessas características, né, que nós vimos, né? Pode ser em locais que não sejam de fácil acesso ou muito perigosos, né? Então, veremos aqui as características e funcionalidade do DeviceNet. E onde o DeviceNet ele é uma rede aberta, sendo que a especificação e o protocolo podem ser obtidos na Associação Aberta de Vendedores de DeviceNet, ou seja, o ODV-A, que essa é a associação aí responsável, meio que responsável aí pela rede, né? E ele é baseado em um protocolo de comunicação chamado CAN, como eu tinha falado anteriormente, que veremos aqui mais que o CAN ele foi desenvolvido pela Bosch para o mercado automotivo europeu, né? Como resultado, o CAN tem resposta rápida e confiabilidade alta para aplicações como controle de freios, ABS e airbags e os outros dispositivos aí do carro, do carro, pessoal. A Bosch ela trabalha com tudo, pessoal, ali da parte do carro, da parte elétrica, de equipamentos. Então ela sempre foi bem desenvolvida. A Bosch ela é uma fábrica ali da Alemanha. E no caso o CAN ele foi utilizado logicamente primeiro ali pela Europa, né, pelo SAI, e depois ele foi aí padronizado para o mundo inteiro. E até hoje utilizam esse protocolo nos carros atuais. E essa rede, né, o trabalho que eu fiz aí no mestrado, eu utilizo essa rede para poder eu coletar os dados aí do motor,
coletar os dados dos sensores dos motores, dos atuadores e verifico, né, pelo OBD, né, que é, é uma porta de acesso à rede CAN. Eu consigo coletar todos esses dados para poder ou armazená-los e verificar se há algum problema, né, depois, né, comparando dados, logicamente, esses dados. Mas como posso fazer isso? Assim, o carro ele não apresenta problema de do dia para noite, né? Às vezes você nem consegue perceber quando ele começa a mudar, por exemplo, a quantidade de combustível consumido, né? Quantidade de combustível ali queimado, né? Transformando em gás carbônico, enfim. Há várias variáveis que indicam aí, antes que aconteça um problema, que pode, né, ocorrer alguma coisa mais grave, né? E por meio disso, eu fiz alguns filtros que conseguem detectar essas variações e aí são enviados para o celular ou TV, informando, né, que talvez seja necessário você fazer uma revisão no carro, ou então apontar já diretamente o problema. Enfim, é só um exemplo, né, de como a utilização aí do CAN, né? Além dos exemplos que eu dei sobre lá levantar o vidro ou fazer outras coisas, né? Porque é utilizado essa rede para fazer tudo isso. E aqui, como foi apresentado, né? Essa rede é utilizada aí para a parte de controles de freios, ABS, airbags, né? Enfim, há várias aplicações aí pela rede CAN e todos os carros, pessoal. Aqui no Brasil, a partir de 2010, todos os carros têm essa rede CAN. Alguns mais antigos, logicamente, não tem, né? Porque não tem injeção eletrônica, né? Mas os que têm injeção eletrônica, tanto a diesel quanto a gasolina, eles têm essa rede CAN, beleza? Bom, continuando, pessoal, mas eu vou dar uma parada, senão vai ficar muito longo o vídeo. Aí nós vamos continuar aí do slide 13, beleza?